A Eritreia, conhecida oficialmente como Estado da Eritreia, é um país localizado no nordeste da África, região também chamada de Chifre da África. O formato da região no mapa explica esse nome. O país faz fronteira com o Sudão, Djibouti e a Etiópia. Esse último, inclusive, controlou o território da Eritreia até 1993, ano da independência do povo eritreu, mas falaremos sobre isso mais adiante. A Eritreia é um país com mais de 5 milhões de habitantes, sua capital é Asmara, cidade mais populosa do país. Não existe um idioma oficial por lá, mas as línguas mais faladas são o árabe, herança da expansão árabe a partir do século VII, o tigríneo, herança etíope e o inglês. E existem também outras línguas de origem africana faladas por uma parcela menor da população. O cristianismo ortodoxo, influência etíope, e o islamismo são as religiões predominantes no país, além de diversas práticas religiosas tradicionais africanas presentes no território eritreu. A Eritreia está localizada às margens do Mar Vermelho. Inclusive, o nome Eritreia, tanto em grego como em latim, é uma palavra que, em tradução livre, significa algo como Mar Vermelho. E esse nome foi dado ao país por colonizadores italianos. Existem vestígios de populações nômades que viveram na região da Eritreia há pelo menos 120 mil anos, mas foram nos tempos mais recentes que essa história moldou o Nordeste africano. Importantes reinos africanos se formaram na região em que a Eritreia está localizada, mas podemos destacar o reino de Axum, ou Império Axum, formado por volta do século I da nossa era e que durou até meados do século X. O reino de Axum dominou a região correspondente ao sul do atual Egito, Etiópia, Eritreia e parte da atual Arábia Saudita e Iêmen, ou seja, os domínios dos Axumitas atravessaram o Mar Vermelho. E esse reino viveu seu auge por volta do século VI. Mas iremos tratar desse importante reino num outro vídeo, pois são muitas histórias para contar e não cabe aqui. Com o declínio de Axum, ascendeu-se naquela região o reino de Medre Bari, a partir do século VIII, e dominou aquela região da Eritreia e o norte da Etiópia até o século XIV. Também conhecido como Sultanato de Adal, o reino de Medre Bari, um reinado muçulmano, enfrentou vários conflitos com o reino etíope durante o período em que dominou aquela região. A partir do século XVI, a Eritreia esteve sob o domínio do poderoso Império Otomano, responsável inclusive por derrubar o Império Bizantino, também conhecido à época como Império Romano do Oriente, fato que, historicamente, marcou o início da Idade Moderna. A cidade portuária de Massuá, a noroeste da Eritreia, chegou a ser ocupada por portugueses que buscavam uma forma de lutar contra os domínios otomanos da região. Por um pequeno período no século XIX, o Egito também estabeleceu controle sobre a Eritreia, durante o governo de Muhammad Ali. Não esse aqui, esse aqui. Mas diante do expansionismo etíope, em 1883, a Eritreia passa ao controle da Etiópia, que buscava com esse domínio obter saída para o mar. 2 anos após o domínio etíope da Eritreia, os italianos, com apoio dos ingleses, assumiram o controle eritreu. Tudo isso devido à excelente localização geográfica do território, pois era estratégico estar posicionado às margens do Mar Vermelho, por causa do recém-inaugurado Canal de Suez em 1869, que estabelece até hoje importante rota marítimo-comercial entre África, Ásia e o mundo árabe com a Europa. Além do mais, o domínio italiano se insere no contexto da Partilha da África, estabelecida após a Conferência de Berlim, ocorrida entre 1884 e 1885, que, para quem é inscrito, já está cansado de saber. Os italianos tomaram inicialmente o porto marítimo de Massawa e logo conseguiram avançar pelo interior da Eritreia. Em 1890, toda a Eritreia já estava sob domínio dos italianos. Em 1935, a Itália, governada pelo ditador fascista Benito Mussolini, decidiu invadir a Etiópia.
à época governada por, eu acho que se fala assim, Haile Selassie, um dos líderes mais importantes da história etíope. Em 1936, toda a Etiópia, incluindo a Eritreia, estavam sob domínio italiano. Haile Selassie se exilou no Reino Unido e tentou ser ouvido pela Liga das Nações, versão mais ou menos beta da ONU, que apesar de condenar a invasão, não fez nada para revertê-la. Eu acho que a ONU continua com essas mesmas maneiras, vocês não acham? Condena ações terríveis de alguns países, sabe? Uma tal de Rússia sobre uma tal de Ucrânia, mas não faz nada para ajudar? Ou quase nada? Mas o que isso tem a ver com a Eritreia? Tudo a ver, pois a invasão italiana rebatizou toda essa região dominada como África Oriental Italiana. Em 1940, a Itália entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado do eixo, Alemanha e Japão, e utilizou as possessões do Nordeste da África como ponto de apoio para a invasão, inclusive, da Grécia. Esta posição preocupa a Grã-Bretanha, que resolveu apoiar Haile Selassie e as suas tropas para a retomada do controle da Etiópia. Em 1941, a Etiópia conseguiu expulsar os italianos de suas terras. Nesse cenário, a Eritreia ficou sob administração britânica até 1952. Em seguida, após o acordo entre o imperador etíope Haile Selassie com os Estados Unidos, referendado por uma resolução da ONU criada em 1945, a Eritreia passou a ser considerada uma região federada à Etiópia. Dessa forma, a Etiópia continuava a ter uma saída para o Mar Vermelho. Contudo, como a construção da federação foi uma imposição ao povo eritreu, um movimento oposicionista formou o Partido Independente da Eritreia, que passou a lutar pela independência contra os etíopes. Em 1960, a Eritreia passou a ser considerada uma província autônoma da Etiópia. Logo em seguida, em 1961, a Frente de Libertação da Eritreia, formada na década anterior, decidiu iniciar a luta armada pela independência total do país. Ao final dos anos de 1960, ocorreu uma ruptura dentro da FLE, e dessa ruptura surgiu um novo movimento armado, a Frente Popular de Libertação da Eritreia, FPLE. Após as acusações de ser um movimento mercenário, o líder Osman Sabeh decidiu sair da FPLE e fundar as Forças Populares de Libertação da Eritreia. As duas forças guerrilheiras conseguiram juntas ocupar 90% do território eritreu em 1977. 2 anos depois, a Etiópia impôs uma certa derrota ao movimento guerrilheiro. Após mais de 30 anos de avanços e recuos e várias mortes, finalmente em 24 de maio de 1993 foi proclamada a independência da Eritreia. E no ano seguinte foi formada uma frente única, com o objetivo de buscar o fim dos conflitos internos pelo poder, a Frente pela Justiça e Democracia, que contemplava as mais diversas correntes políticas existentes no país, mas os problemas permaneceram. Entre 1998 e 2000, a Eritreia e a Etiópia voltaram a entrar em conflito armado por motivos relacionados às fronteiras, pois estas haviam sido estabelecidas pelos colonizadores europeus, sem respeitar os povos que viviam nas respectivas regiões em períodos anteriores. Em 2002, a Corte Permanente da Arbitragem em Haia apresentou um acordo aceito pela Eritreia, mas recusado pela Etiópia. Somente em 2018, o presidente da Eritreia e o primeiro-ministro da Etiópia assinaram um acordo de paz que colocou um fim ao longo conflito por causa de fronteiras entre os dois povos. A Eritreia vive atualmente sob um regime político unipartidário, controlada pela Frente Popular pela Democracia e Justiça, FPDJ. Engraçado, né, se chamar de democrático quando só tem você como partido? Cujo primeiro e único presidente do país é o ditador Isaias Afewerki. Não sei o que é mais irônico, um ditador dentro de uma democracia ou o que mais. Portanto, estamos tratando de mais um país africano que vive sob um regime autoritário. O país depende bastante da agricultura de subsistência para se manter.
Os anos de guerra contra a Etiópia foram muito negativos para o desenvolvimento interno. Existe um potencial enorme na extração mineral e também de petróleo no país. E existe também uma malha ferroviária importante no território eritreu, iniciada ainda no século XIX pelos invasores italianos. E há na capital Asmara uma presença enorme dos traços arquitetônicos italianos em vários prédios e monumentos. O IDH do país é considerado baixo, porém, a expectativa de vida aumentou significativamente desde 1960. Os índices de alfabetização giram em torno de 70% entre mulheres e 85% entre os homens. A culinária da Eritreia é muito parecida com a etíope e um dos pratos mais populares no país é o guisado, stew, servido com injera, feita a partir de trigo ou sorgo. Este é um país jovem em sua independência, mas a sua história é muito antiga. Reinos como o de Axum ou mesmo a Itália ajudaram a moldar a história da Eritreia. E esse país, pouco conhecido por nós brasileiros, também moldou várias Áfricas e territórios para muito além desse riquíssimo continente. Bem, pessoal, é isso, tá? A gente continua então com a nossa historização pela África. Em breve a gente vai estar falando mais desses países dessa região. Eu espero que vocês tenham gostado, porque deu trabalho de narrar. Desculpa aí ao fundo alguns cachorros gritando, porque tem uma cachorrada aqui perto de casa, que também tem uns 4 cachorros, tá? Mas a gente segue fazendo. Esse vídeo aqui foi roteirizado pelo nosso querido professor de história Thiago Almeida e narrado e ilustrado e editado por mim, seu querido Zek. Então, se você quiser deixar uma ajuda, você pode estar deixando o seu like e se inscrevendo. E se também você quiser se tornar um contribuidor do canal, eu vou estar deixando o nosso Pix, tá? Qualquer valor já dá uma ajudinha ali. E aí você também vai estar dando uma força para o nosso trabalho aqui, lembrando que nossos vídeos ainda não são monetizados. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta e se inscreve, mas se gostou mesmo, então deixa o seu like triplo e compartilha, tá? É isso aí, nos vemos em breve na historização de mais um país ou mais um vídeo falando sobre mais alguma curiosidade, por exemplo, da Eritreia. Bom, eu não sei, mas nos vemos ali nos próximos sábados, tá? É isso aí, beijão para todos vocês. Valeu, falou e fui!